Eu quero que você esqueça aquele velho padrão de que para gerar autoridade e ser um bom advogado, você precisa de um escritório físico. Não é bem assim, e eu te explico o porquê nesse vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje a gente tem um papo muito interessante para debater, algo que tem causado uma repercussão muito grande, principalmente nesse período da pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo, que é possível advogar em home office? É possível advogar sem uma estrutura de um escritório físico ou de uma sala comercial? E nesse vídeo eu vou te mostrar ou talvez te convencer de que é possível sim advogar mesmo sem ter uma sala ou um escritório físico. Gente, a primeira coisa que a gente tem que quebrar é esse padrão de que para ter mais autoridade ou ser considerado um bom advogado, uma boa advogada, a gente precisa ter uma sala própria, um escritório físico, enfim. A pandemia, o Covid-19, nos mostrou o quanto é possível sim trabalhar de dentro de casa, e eu não falo só de advogados. Hoje a gente teve uma massificação do digital, principalmente uma migração do físico para o digital por questões necessárias mesmo. Então, realmente, muitos profissionais de diversas áreas tiveram que migrar para conseguir manter o seu negócio, para conseguir manter os seus serviços de pé, porque hoje o digital cada vez mais ele está bombando e o direito e tecnologia estão cada vez mais aliados. Isso é muito importante que a gente pense e também comece a desmistificar que estar no digital não é mais aquilo que antigamente a gente enxergava com um olhar mais preconceituoso dentro do direito. Isso porque o direito já tem uma visão mais tradicionalista, é uma profissão muito antiga, então aqueles advogados mais tradicionais tinham um receio daqueles advogados mais modernos que usavam as plataformas digitais para expor o seu trabalho, claro, dentro das questões do código de ética, mas de uma maneira a aparecer mais no digital. E com a pandemia, isso foi cada vez sendo mais quebrado e cada vez mais vai ser. Por isso, uma tecla que eu costumo bater bastante é a questão de nós unirmos o digital ao direito, porque essa é a nova era, pessoal. Nós já temos os processos eletrônicos, nós já temos softwares jurídicos sendo implementados, inclusive como sistemas de gestão em escritório. Então, é uma infinidade dessa união da tecnologia e do direito. E por que não estar nas plataformas digitais? Ou melhor, por que não poder advogar através das plataformas digitais? A gente teve também essa mudança muito com as audiências à distância, né? As conferências, enfim, todas essas sistemáticas que ocorreram, essas divergências que ocorreram no nosso sistema jurídico também nos auxiliaram a possibilitar abrir esse campo de visão de que seria possível sim advogar sem ter um escritório físico. Mas só um pouquinho, vamos por partes. Primeira coisa que eu quero salientar, isso não quer dizer que você não tenha o sonho, a vontade de ter um escritório no futuro ou até mesmo agora. Tem pessoas que realmente saem da faculdade já planejado com isso, já fazem ali umas economias financeiras, já se organizam para abrir o próprio escritório. Mas a gente tem que pensar muito bem antes de realmente dar esse passo. Eu vou contar para vocês a minha história. Embora a minha visão, minha perspectiva de trabalho era diferente quando eu saí da universidade, eu achava que eu queria fazer outra coisa e não advogar imediatamente, mas eu sabia que eu teria que advogar nesse período. Então eu nunca tive vontade de realmente abrir o meu próprio escritório, principalmente porque eu sabia que ia ser um gasto muito grande e que o meu retorno não ia ser imediato. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Se você realmente quer abrir o seu próprio escritório, ótimo, não tire essa ideia simplesmente assim do papel, sem se organizar. Ou melhor, não perca também esse sonho, se organize para fazer isso acontecer. Mas você tem que ter em mente que os primeiros anos são os mais difíceis da advocacia, que é o ano onde você recém está construindo a sua autoridade, que é o ano em que você recém está começando a pegar os primeiros processos, as primeiras experiências, e é consequentemente um ano que talvez você tenha menos clientes. E isso faz com que muitos advogados se assustem nos primeiros anos por não conseguirem dar conta de administrar um escritório e dentro da seara financeira. Então, por isso que se organizar, financeiramente falando, é muito importante para que você não sofra aquela frustração maior e aquele impacto muito grande. Então, eu, Carolina, falando por mim, sempre optei por não vou sair da faculdade e já abrir o meu escritório. Se eu realmente quiser ter um escritório físico ou sentir a necessidade de ter a minha própria sala, eu vou fazer isso a longo prazo. Eu primeiro vou adquirir experiência, eu primeiro vou adquirir uma clientela fidedigna, que realmente são os meus clientes, ou que eu tenha mais ou menos uma noção de quanto de trabalho eu tenho para que isso possa sustentar o meu negócio,
para que eu simplesmente não tenha mais gastos, porque no início são mais gastos do que retornos. Então, se você realmente quer abrir um escritório, não deixe de abrir esse escritório, mas se organize para fazer isso, para que você não sofra um impacto muito grande. Tem pessoas que realmente se organizam durante a faculdade, que fazem o pezinho de meia, juntam dinheiro e realmente realizam isso. E eu não vou falar para vocês de uma maneira generalista que todos os advogados que abrem escritórios nos primeiros anos se frustram ou têm menos clientes. Não, tem exceções, tem casos que felizmente se dão muito bem, conseguem contornar os primeiros anos, mas na grande maioria, pessoal, a realidade é outra. A gente sabe que os primeiros anos são os anos da caminhada, são os anos de plantar para depois futuramente colher. Mas não perca as esperanças, porque isso é possível sim. Mas enquanto isso não acontece, eu quero te perguntar, você já pensou em advogar de home office? Principalmente neste momento que a gente está vivendo. Eu vou te mostrar por que é possível, talvez você até mude a sua visão de realmente ver a necessidade de abrir um escritório físico ou trabalhar de casa. Mas como é que eu vou atender os meus clientes, Carol? Calma que eu vou te explicar. Gente, advogar de home office é possível sim, e eu falo por mim, como experiência própria. Eu advogo de home office, é muito possível e talvez seja até mais tranquilo, além de mais econômico. O que você vai precisar? Os equipamentos mais comuns necessários, que é um bom computador, né, o que é o nosso fiel escudeiro, nosso amigo, uma impressora para quem ainda usa o papel e a gente ainda tem processo físico. A gente tem muito que usar papel para imprimir contratos, para imprimir a procuração, enfim, a impressora ela é necessária. Ter uma boa cadeira, uma boa mesa, ou seja, reserve um espaço na sua casa que seja mais tranquilo, pode até ser no seu próprio quarto, mas procure pelo menos avisar as pessoas, se você mora com mais alguém, que determinado horário é o horário do seu trabalho. E isso é muito importante que você fixe no seu pensamento, que não é porque você está advogando de home office, de casa, que você não vai cumprir horários de trabalho. Ele é um trabalho comum, como qualquer outro, como se você estivesse no próprio escritório. Só que você vai ter que ter muita disciplina para fazer os seus próprios horários e cumpri-los como um trabalho. Claro, vão ter as pausas, talvez dentro do conforto do seu lar isso seja mais vantajoso, porque a gente está em casa, a gente pode ir na cozinha, pegar um cafezinho a qualquer hora, a gente pode vestir uma roupa mais confortável, só que a gente não pode esquecer de ter a disciplina e responsabilidade de que é um trabalho também. Então, existem vantagens e desvantagens. A maior vantagem é de que você está no conforto do seu lar e você consegue gerir os seus próprios horários. Você não precisa se deslocar, não precisa gastar com gasolina, enfim, existe uma série de vantagens. Mas você precisa ser muito disciplinado. Uma coisa que eu gosto de dar a dica, pessoal, é que você procure, não digo se vestir muito formal, mas se vestir de um modo que te motive. Porque quando a gente está dentro de casa, a gente não tem um compromisso muito formal, a gente acaba ficando mais de pijama, de roupa largada, isso eu falo muito com as mulheres também. E isso, creiam vocês ou não, incentiva sim e faz uma grande diferença. Quando a gente se arruma, não precisa, claro, andar de salto alto, ficar de terno dentro de casa. Mas quando a gente coloca uma roupa que faz a gente se alegrar, a gente se sentir bem, isso automaticamente influi, né? Tem um reflexo sobre o modo como nós agimos ao redor. Então, quando a gente está trabalhando, estar com a nossa autoestima bem, nos sentirmos bem, acaba refletindo na forma que nós vamos trabalhar durante ali a nossa jornada. Então, procure sempre se vestir de uma maneira confortável, mas que te estimule, que te deixe feliz. Porque uma coisa que eu gosto muito de falar é que a gente tem o costume de só botar uma roupa bonita ou de só se arrumar quando a gente vai encontrar alguém, quando a gente tem um compromisso formal, mas a gente nunca pensa em se arrumar para nós mesmos, para nos sentirmos bem. E por que a gente não pode fazer isso de dentro de casa? A gente pode sim. Então, procure usar uma roupa confortável, mas que possa estimular durante o seu trabalho. Outra coisa, estipule os horários que você vai trabalhar. Por exemplo, se o seu melhor turno de produção, dependendo da sua agenda semanal, o que você tem para fazer naquela semana de mais ou menos compromisso, estipule quantas horas pelo menos você vai sentar e ali você vai trabalhar, sem distrações. Por isso que é muito importante que você reserve um cantinho em que o pessoal, se você mora com mais alguém, te respeite, saiba que você está trabalhando e que você também consiga se manter concentrado. E quando eu falo concentrado, é livre de redes sociais, livre de ficar abrindo a aba na internet para ver notícias ou para assistir o YouTube. É hora de trabalho, como qualquer outra hora se você estivesse em outro local. Então procure ter essa disciplina de reservar os horários que você vai se dedicar ao seu trabalho, principalmente naqueles momentos em que você não tem muita coisa definida, mas que você possa sim utilizar para dentro do seu trabalho para conseguir produzir melhor.
Então, o que eu disse? Quais são as ferramentas que a gente precisa? Um bom computador, uma boa impressora, uma boa cadeira, porque nós vamos ficar horas sentados, uma boa luminária, porque aqueles dias em que a gente tem que passar um pouquinho do horário, como se a gente também estivesse no escritório, que a gente vai precisar ficar vendo teses jurídicas, que a gente vai precisar ficar procurando jurisprudências, ou que a gente esteja um pouco mais aturbulado ali com um contrato de algum cliente, enfim. É bom ter uma boa luminária para não prejudicar também a sua visão, né? E para que você consiga se sentir mais confortável. Não é porque você está dentro de casa que você não precisa ter uma estrutura confortável, não. Se você tiver a possibilidade, arrume um cantinho que te estimule também, decore como você quiser, faça uma mesa limpa, uma mesa organizada, que você consiga sentar e conseguir trabalhar. Isso é muito importante e vai de cada um. Eu, por exemplo, gosto de ter livros ao meu redor, eu gosto de sentir que aquele cantinho realmente é meu, então eu separei dentro da minha casa, não só dentro do meu quarto que eu tenho, mas num escritório onde eu possa me sentar e mudar também de ambiente. Então, quando eu quero desempenhar um trabalho mais formal, que eu tenho ali algum processo para analisar, uma consultoria para fazer, eu vou para o escritório, que ali eu sei onde estão os meus livros jurídicos, onde está um ambiente mais formal para eu conseguir agir. Quando eu quero algo menos assim formal, mais informal, eu vou para o meu quarto, né, e fico lá. Eu sei que tem as minhas coisas também, eu tenho uma boa mesa, enfim, então as minhas canetas, minhas coleções de canetas, e eu consigo agir dali. E perfeito, pessoal, isso são as coisas básicas que você precisa. Então, não tem muito mistério, você simplesmente só não vai gastar com uma sala comercial, com uma secretária, enfim, pagando aluguel. Mas e para atender cliente, que é um dos pontos principais e que mais preocupam os advogados? Gente, era digital, hoje em dia a gente consegue atender cliente até online. A gente consegue atender cliente pelo Zoom, a gente consegue atender cliente pelo Google Meet. Existem uma série de aplicativos possíveis para que você possa fazer reuniões online e privadas com seu cliente. Mas, claro, principalmente naquelas primeiras vezes que você vai ver o seu cliente, se ele mora na mesma cidade que você, na mesma localidade, é interessante que você faça esse contato pessoalmente. Mas se você não tem escritório, como é que você vai fazer isso? Eu sei que muita gente se preocupa em dizer para o cliente que não tem escritório, achando que isso vai diminuir a sua autoridade. E não, gente, eu vou contar para vocês que a autoridade a gente cria com o nosso conhecimento e com a nossa experiência. Então, se você é um bom advogado, é porque você se capacita, porque você estuda, porque você tem experiência e autoridade justamente para dizer o que você sabe e conseguir passar um bom serviço para o seu cliente. Então, esquece essa de que se você não tem um escritório físico, seu cliente não vai querer te contratar. Mas calma que você precisa ter firmeza para passar isso para o seu cliente, não é simplesmente dizer, olha, eu não tenho escritório, será que você se importa de que eu lhe atenda em outro lugar? Não, não faça isso. Você tem que mostrar confiança na hora de falar com o seu cliente. Então, simplesmente não demonstre medo por não ter um escritório. Se o seu cliente não puder ser atendido via online, por exemplo, se ele não é de outro estado, se você precisa analisar documentos, se ele vive na mesma localidade que você e é necessário que você se encontre, hoje em dia os encontros, principalmente de várias profissões, entre profissionais, têm ocorrido em coworkings, em cafés. Então reserve um lugar que seja mais privado, né, que gere um certo conforto para o seu cliente, né, que não seja algo muito movimentado, que vocês possam conversar e simplesmente converse com ele. Olha, eu costumo ir para um café, eu costumo atender os meus clientes em um café super reservado, em um café que realmente proporciona ali um local, um ambiente que a gente possa conversar, que eu possa lhe dar atenção. Eu sempre costumo atender os meus clientes por ali. Se você quiser me encontrar, a gente pode marcar um horário, lá. Assim como você pode também marcar nas sedes da OAB, onde tem salas que você pode marcar para atender os seus clientes, então marca com antecedência, você consegue atender ali. Enfim, gente, não tem obstáculo. Eu sei que parece mais difícil a gente realmente passar isso para o cliente, porque há um receio de que realmente a gente possa parecer não ter autoridade por não ter o escritório. Mas eu posso te dizer que tem muitos profissionais que têm escritórios e não são bons advogados, eles só estão ali pagando aluguel. E a gente não quer fingir ser algo que a gente não é. Então, o que você tem que passar realmente é conhecimento e segurança para o seu cliente, tendo você escritório físico ou não. Não vai ser isso que vai fazer a diferença. O que você também precisa ter é segurança para passar, que não ter escritório físico não te impede de prestar um bom serviço. Então, passa essa segurança, essa confiança para o seu cliente. Eu tenho certeza que isso vai dar muito certo. E cada vez, pessoal, a gente tem migrado mais, eu repito isso, para o digital.
Vai haver um momento em que, além dos processos físicos não existirem mais, as audiências já estão começando a ser online, os procedimentos jurídicos já estão sendo online, a gente pode assinar até contrato online, atender pessoas de outro lugar do Brasil. Vai ter momentos em que a gente vai poder advogar de outros países. Isso cada vez mais tem caminhado para isso. Então eu posso estar lá na Alemanha advogando para um cliente aqui do Brasil, claro. Vai ter momentos em que vai ter audiência, outros procedimentos assim que requeram a minha presença, mas cada vez mais a nossa era vai ser digital. Então pensa nisso que eu conversei com você, pensa nisso, se realmente essa ideia, esse padrão, que é antigo já, não cabe mais, realmente interfere na sua autoridade e no seu conhecimento para você realmente ser um bom advogado. Eu tenho certeza que você vai pensar que realmente esse padrão não existe mais e que você pode implementar ele sim na sua carreira. Tá bem, pessoal? Eu espero que esse vídeo tenha servido para você, que talvez tenha desmistificado algo na sua cabeça a respeito da advocacia, da geração de autoridade na advocacia e do quão é possível a gente se reinventar e prestar sim um bom serviço mesmo da internet. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me seguir lá no meu Instagram, que inclusive eu vou deixar aqui, o @carolinafergo, onde eu costumo também publicar mais conteúdos desse tipo e ter uma interação maior com vocês. Se você gostou, deixe o seu like aqui, o seu comentário e, claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Encontro vocês na outra semana. Tchau!